Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E ó, já deixou aquele like aqui, como a gente sempre combina no início das aulas? Se não, ó, já deixa seu like aqui para apoiar o canal. E na aula de hoje nós vamos aprender esse lindo decorativo de porta natalino. Ele acompanha aí o mesmo formato dos nossos pingentes. Se você não assistiu a aula, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila também vão estar aqui na nossa descrição. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar a montagem pelo rostinho. Aqui eu risquei o molde na manta 3 vezes e recortei menor ali um pouquinho que o rostinho e também retirei ali a parte das orelhas. Antes de aplicar o recheio, eu vou fazer aqui a colagem do cabelinho. É só aplicar a cola de silicone ali na parte de cima da cabeça e encaixar o cabelinho da parte de trás. Esse Papai Noel ele não vai ter franja, tá? Em seguida aqui vamos juntar as camadas de manta com a cola de silicone. E para encaixar a manta no rostinho, eu aplico um pinguinho de cola ali na parte de cima e na parte de baixo e encaixo a manta. E aí, vou aplicar mais um pouquinho de cola e vou encaixar a parte da frente do rostinho. Aqui, cuidado para que fique tudo muito bem alinhado. Então, aqui, antes de iniciar o caseado, como eu faço em todas as minhas peças, eu vou fazer a separação das orelhas. Aqui é só fazer um pontinho caseado ali, ó, na divisão da orelha com o rostinho. Eu gosto muito, gente, de fazer esse detalhe para deixar um efeito mais natural na peça. E em seguida, eu vou fazer o pontinho caseado aí em volta de todo o rostinho. Nessa parte de cima aqui, eu não vou trocar a cor de linha, eu vou usar a mesma linha no tom da pele do nosso Papai Noel, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link Pontos de Costura, onde eu ensino todos os pontinhos que eu uso na aula. Então, aqui para o arremate, eu dou um pontinho em cima do primeiro ponto que eu fiz, dou mais um ponto à frente, entro com uma agulha ali no meio dos feltros, né, e saio à frente. Depois é só cortar a linha ali bem rente ao feltro. E antes de costurar o rostinho, eu fiz a marcação dos olhinhos. Eu furei o molde com a agulha, posicionei e marquei com a caneta fantasminha. Aqui o recorte dos olhos e sobrancelhas são recortes simples no feltro. O óculos vai ser o mesmo que eu venho utilizando aí em todas as aulas. Aqui eu utilizei a tampa da minha tinta como molde, né, para o tamanho ali do círculo. Esse arame, ele é bem maleável, então você consegue trabalhar aí com ele bem fácil, tá? Então, eu dou ali a segunda voltinha, marcando bem o círculo. Façam com paciência aí que dá certo. Corto as pontinhas ali, tiro o excesso e ele vai ficar dessa forma. E aqui, o recorte da manta de todas as peças eu tô fazendo dessa forma. Eu risco o molde e vou recortando ali, ó, bem pra dentro do risco, tirando um bom pedaço da manta para que esse recheio ele fique menor do que o feltro, tá bom? Nosso desenho do feltro. Então, aqui no bigodinho eu cortei a manta, encaixei e vou fazer o ponto caseado em volta, é bem simples. No nariz eu também, ó, recortei a manta, só que aqui 2 vezes e vou fazer o ponto caseado em volta. E na barba, também recortei ali o molde, né, menor do que a barbinha. Vou encaixar na parte da frente, onde eu já fiz o risco ali do desenho, da mesma forma que eu fiz o rostinho. Você pode juntar e fazer esse pontinho que eu vou fazer antes ou fazer da forma que eu vou fazer agora. Eu prefiro assim que os pontinhos ficam escondidos, tá? E vou trabalhar aqui com um ponto atrás para fazer um efeito de profundidade nessa barba. Essa parte do recheio, gente, a única peça que vai ter molde certinho lá para vocês recortarem é a parte de trás da xícara, mas aí eu mostro mais à frente, tá? E aqui, depois de fazer toda a marcação, eu vou juntar as 2 partes da barba e vou fazer o pontinho caseado em volta. Depois que as peças estiverem prontas, eu gosto de passar aqui o ferro de passar em temperatura baixa, ó, até alinhar toda a costura na lateral. Esse acabamento ele fica bem bonito, você pode fazer em todas essas partes. Vamos seguir a montagem fazendo aqui a profundidade dos olhinhos. É só ir entrando ali com a agulha para dentro do risco do olhinho que a gente fez, tá? E também vamos trabalhar aqui com um ponto atrás. Em seguida, vamos apagar a tinta de caneta para não correr o risco de borrar com a cola aqui de silicone fria, tá? Vamos aplicar a cola aí no olhinho e posicionar ali no local da profundidade, é bem simples, tá bom?
Então, vou fazer isso dos dois lados. Para colar a sobrancelha, eu já estou utilizando a cola quente, porque eu não posso apagar o risco ali da marcação antes para encaixar certinho. E a cola de silicone fria, ela mancha a tinta de caneta, tomem cuidado. Para marcar as bochechas, eu vou posicionar a barba ali no lugar para saber aonde eu tenho que aplicar a tinta para a bochecha aparecer. E aqui eu estou utilizando a nossa tinta de tecido, que é o que eu uso em todas as aulas. Então, eu molho o pincel, tiro o excesso no papel toalha e vou dando batidinhas no local da bochecha. Só ir repetindo até chegar ao tom rosado aí desejado. Vamos começar colando a barba. É só aplicar um pouquinho de cola ali no centro, posicionar bem certinho no rostinho. E depois vamos aqui colar as laterais, tá? Lembre de puxar essa pontinha, encaixar ali bem rente à orelha, para ficar bonito o acabamento. E aqui eu já vou fazer os pontinhos de luz com a tinta de tecido branca. Lembrando que isso aqui é uma assinatura minha, se você não quiser fazer aí nas suas peças, fique à vontade, mas fica super bonitinho. As bolinhas maiores eu fiz com o cabo do pincel e as menores com o meu agulhão. No nariz eu fiz o mesmo rosadinho que eu fiz na bochecha, tá? Enquanto a tinta seca, vamos fazer aqui o nosso gorrinho. Aqui eu vou fazer a folhinha do azevinho, uma folhinha que eu tô fazendo aí em todas as aulas, né, praticamente. Então, aqui eu tô fazendo o bordado no recorte do feltro simples. E depois de fazer o bordado, eu faço o arremate ali pela parte de trás. Basta um pontinho, tá? Não precisa mais do que isso. E já vamos aplicar a cola de silicone fria aqui para poder dublar essa peça e dar acabamento. E depois é só recortar, deixando uma bordinha ali do feltro de baixo. Aqui eu fiz 2 tamanhos de folhinha. A montagem do gorro vai seguir a mesma montagem inicial que nós fizemos lá na aula do nosso Papai Noel maior, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz a pré-montagem. Essa parte de baixo, a gente faz o ponto caseado, deixando as bordinhas ali, ó, sem costura. E depois colamos a parte ali das tirinhas. E aí, para repetir o processo da parte de trás, você encaixa ali o gorrinho e vai colando tudo alinhado com a cola de silicone fria mesmo. Só cuidado ali nas listrinhas, na hora de aplicar a cola, para não aplicar cola ali na lateral, que é para não atrapalhar na costura, tá bom? Então, aqui eu vou aplicar todas as listras e depois também já vou fazer aqui o ponto caseado em volta do pompom e ele não vai ter recheio como as outras peças. E antes de juntar aí, costurar as duas partes do gorro, eu já vou fazer a aplicação das folhinhas do azevinho. Então, aqui a parte do meio eu optei por aplicar com pontinhos de costura, porque depois eu vou costurar algumas pérolas aqui no centro, tá? Mas se você preferir colar, se você for trabalhar só com meia pérola, pode colar também. Então, eu vou dar uns pontinhos ali só no centro mesmo, para segurar um pouquinho essas folhinhas. E aqui eu vou dar uns pinguinhos de cola de segurança só para manter essas folhinhas no lugar. Reparem que eu vou dar gotinhas mesmo, gente, é bem pouquinha, só para a folhinha não ficar aí sambando de um lado para o outro. E depois de finalizar a colagem, eu já vou partir para a costura aqui da pérola. Eu tô usando essa pérola que ela é bem grandona, ela fica super bonita, tá? Então, eu vou dando pontinhos aqui até ela ficar bem segura e depois eu vou aplicar mais 2 ali juntinho para ficar bem bonito. Agora, é só encaixar o recheio. Aqui eu risquei o molde no formato ali só da parte de cima do gorro e cortei menor, igual eu fiz aí no início da aula. Vou encaixar o recheio nas 2 partes do gorrinho. Aqui eu vi que essa folhinha ficou muito para baixo, então eu só vou descolar ali um pouquinho e jogar ela um pouquinho mais para cima, só para não ficar caindo em cima do rostinho do Papai Noel. E agora sim vamos aplicar o gorrinho. Então, eu vou aplicar a cola quente, cuidado aqui com o excesso, tá, gente? Vou posicionar ali no rostinho do Papai Noel e vou repetir o mesmo processo com a parte de trás desse gorro, tá? Encaixando e alinhando. Agora é só fazer o ponto caseado na parte vermelha do gorro, não precisa trocar a cor de linha nas listras. E reparem que eu levei a costura, ó, pra dentro ali da parte branca, tá? Do detalhe, que é pra essa costura ela ficar bem acabada. Então, aqui eu dei 2 pontos em cima do último ponto, entro com a agulha no meio dos feltros e corto a linha. E agora, vamos fazer o ponto caseado ali nas laterais que ficaram abertas. Tá bom? Aqui é pontinho caseado simples, você vai pegar as 4 camadinhas do feltro branco e vai fazer o pontinho até fechar aí, finalizar essas partes que ficaram abertas,
tá bom? Aqui no primeiro ponto eu gosto de dar 2 pontos no mesmo lugar, depois sigo com a costura normal. E na hora do arremate, ó, eu dei mais um ponto em cima do último ponto e depois só entrei com a agulha pela parte de trás ali da costura. Para encaixar o óculos, você vai encaixar aqui e vai dar uns poucos pontinhos aí em partes estratégicas. Aqui eu gosto de dar pontinhos na parte de baixo e ali na lateralzinha do óculos, onde faz a emenda ali com a pontinha, tá? Então, dando esses pontinhos aí dos dois lados, é só fazer o arremate na parte de trás da peça com 2 pontinhos para que fique bem seguro. Vamos seguir aqui colando o bigode do Papai Noel, então posicione ele ali bem centralizado e aplique também um pouquinho de cola nas laterais para manter esse bigode no lugar. Vamos colar aqui também o narizinho, bem ali centralizado também, e vamos colar a parte de cima ali do pompom do gorrinho. E finalize colando a parte de trás do cabelinho que ainda estava solta, e lembrem sempre, gente, de pressionar a cola até ela secar totalmente, para dar um acabamento bonito aí na peça de vocês. Então, finalizamos essa parte. A parte da frente da xícara eu recortei uma vez no feltro marrom para imitar o chocolate. A manta eu risquei e cortei um pouco menor do que o molde, como a gente já fez antes aí na aula. E a parte da frente aí no tom desejado. Ela também vai ter esse detalhezinho aqui na parte de baixo, que eu vou aplicar aqui com a cola de silicone. Aplicando a cola ali bem rente, ó, da parte de cima. E vamos fazer isso aí em todo detalhe. E aqui eu vou fazer uma marcação à mão livre com esses arabescos, né, que a gente chama. Se você quiser, eu vou deixar uma marcação lá no molde, mas a mão livre eu acho que fica mais bonito, porque ele não precisa ficar aí tão certinho, tá bom? E vou fazer o bordado com ponto atrás, igual nós fizemos lá na barbinha. E eu utilizei a linha de costura comum com 4 pernas de linha na agulha. Feito isso, vamos unir aqui as partes. Então, eu vou aplicar a cola na manta e vou posicioná-la ali na parte de trás da xícara. Vou esticar aqui para que a peça não fique enrugada. Vou aplicar a cola novamente e vou posicionar a parte da frente bem alinhado, tá? Tome cuidado para que fique tudo bem certinho. E depois eu vou fazer aqui o ponto caseado na parte de cima da nossa xícara, tá bom? E vamos reservar. Para a parte de trás, você vai ter o molde do recheio e vai ter o molde da xícara. Então, é só riscar ali o recheio 2 vezes no papelão Paraná, que nós vamos unir aqui com a cola de silicone fria. Em seguida, vamos aplicar a cola ali novamente e vamos espalhar bem essa cola com um pedacinho de papelão mesmo, tá? E vamos posicioná-lo ali em cima do nosso molde, da parte de trás da xícara. Vamos seguir aqui colando a manta e depois colando a parte aí da frente, que é a parte de dentro da nossa xícara, e fazer o ponto caseado na parte de cima. Para a alça, eu risquei e recortei o recheio uma vez na manta, e depois é só juntar aqui as partes e fazer o ponto caseado em volta. Agora, vamos aqui para a junção dessas 3 partes da xícara. Então, aqui vamos alinhar a parte da frente e a parte de trás, e vamos encaixar a alcinha ali, ó, na lateral. Depois de achar a posição, vamos aplicar um pouquinho de cola, bem pouquinha mesmo, tá? Ali na pontinha dessa alça, para que ela não saia do lugar. Feito isso, vamos seguir aqui agora juntando a parte da frente. Sugiro aqui que vocês coloquem alfinete e verifique se a cola de silicone fria ali do detalhe vermelho, gente, tá bem sequinha, tá? Antes de iniciar a costura. E como é uma peça que tem muitas camadas, ó, se ficar um pouquinho das camadinhas internas para fora, você vai encaixando para dentro e vai colocando os grampinhos, tá bom? Então, só tome cuidado aí e alfinete bem a peça de vocês. Vamos fazer aqui agora o pontinho caseado. Aqui eu vou juntar pontinha com pontinha, esticando ali um pouquinho o feltro. E no primeiro ponto, eu gosto de dar 2 pontos no mesmo lugar para travar bem a linha. E depois eu sigo aqui o meu ponto caseado normalmente, lembrando que todos esses pontinhos eu já ensinei aqui no canal e vai estar aqui na descrição para vocês. Então, aqui você vai apertando ali as 2 partes, né? Vai fazendo ponto caseado. E essa parte vermelha, ó, reparem como o acabamento fica bem bonito, mas a cola precisa estar bem seca, tá? Antes de você iniciar essa costura. Aqui na alça, nós vamos fazer o ponto caseado de união entre partes.
Esse é um pontinho, gente, que fica muito bonito e deixa o acabamento da peça de vocês aí bem bacana, porque ele dá continuidade no ponto caseado ali na parte da frente da peça, tá? Esse pontinho também vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu ensino também a forma que eu faço esse pontinho. Então, aqui eu vou seguir o ponto caseado até finalizar. E aqui na hora do arremate, ó, eu dei mais um pontinho em cima do último ponto que eu fiz para travar bem essa costura. E entro com a agulha pelo ponto ali pela parte de trás. E depois é só cortar a linha ali bem rente ao feltro. Vamos agora fazer os docinhos. Aqui para esse biscoitinho em formato de canudo, eu cortei o meu palito. Eu vou deixar o tamanho lá no molde para vocês, tá? E vou enrolar aqui em um pedacinho de feltro. Para isso, eu vou aplicar cola ali na borda, vou encaixar o palito e daqui um pouquinho mais de cola na frente dele e vamos enrolando esse feltro ali até o final. E na parte ali final também vamos aplicar a cola, aqui sempre com muito cuidado para essa cola não vazar. E vamos finalizar aqui enrolando esse feltro. Para fazer o detalhe em espiral, estou utilizando uma linha em tom mais claro e vou fazendo a voltinha. Aqui, como a minha linha ficou pequena no final, eu vou fazer o arremate da seguinte forma, jogando a linha ali para dentro do final, né, onde a gente finalizou a colagem. Vou aplicar um pouquinho de cola e depois cortar a minha linha bem rente, aí eu não vou precisar dar pontinho. Para a barra de chocolate, vamos cortar aí os moldes menores e encaixar no molde maior de forma alinhada com um espaçamento entre eles. Aqui eu apliquei um pouquinho só de cola de silicone fria, tá? E depois eu vou já dublar essa peça só aplicando a cola nas bordinhas, não aplique no meio, tá? Então, eu vou fazer aqui o bordado com ponto atrás, na parte ali do meio e nas partes horizontais, igual nós fizemos lá na barba. E finalizado o pontinho atrás, eu vou fazer também umas marcações aqui, ó, no meio dos quadradinhos do chocolate, só para dar um efeitozinho aí e ele ficar mais bonito, tá? Depois de fazer essa parte, eu vou recortar aqui o excesso de feltro das laterais, vou aplicar a cola novamente aqui nesse recorte, né? E vou dublar em uma outra parte de feltro. Feito isso, vou recortar o excesso e passar a chama do isqueiro em volta e nossa barrinha ficará dessa forma. Para a bengala, eu já deixei aqui 2 folhinhas prontas. Eu recortei aí a manta 2 vezes para fazer o recheio, juntei as 2 partes e fiz o ponto caseado em volta. E para o detalhe em espiral, eu estou utilizando aqui a fita de cetim, que ela tem um brilho, então fica super bonita. Então, é só colar a pontinha, vai enrolando essa fitinha em volta aí de toda a bengala e finalize colando a pontinha ali da parte de cima. E recorte o excesso aí da fita. E depois é só colar aqui as folhinhas, aqui eu estou utilizando a colagem mesmo, tá? Bem pouquinha cola, gente, sempre cuidado. E finalizei colando aqui 3 meias pérolas vermelhas com uma cola aqui mais resistente. Vamos seguir aqui agora fazendo biscoitos de coração. Então, eu vou começar colando o meu recorte de feltro com bem pouquinha cola no feltro branco e vou fazer aqui pontos decorativos. Eu estou utilizando aqui nas laterais o pontinho alinhavo. Vamos fazer o pontinho toda a volta. E na parte do meio, eu vou fazer esse bordado que dá o efeito de estrela. Eu venho utilizando ele aí em todas as aulas. Ele é um ponto aí de ligação entre as peças do curso, tá bom? Então, você vai dando pontinhos únicos ali, né? Um na horizontal, um na vertical e depois 2 na transversal. Ele fica bem bonito. Finalize com 2 pontinhos de arremate ali na parte de trás, para segurar bem a linha de vocês. E aqui no meio, para dar acabamento, eu vou colar uma meia pérola. Depois, vou cortar esse feltro branco da lateral, deixando uma borda. Passo a chama do isqueiro para dar acabamento e dublo novamente em outro pedacinho de feltro. E recorto também, deixando uma bordinha, vai ficar dessa forma. E agora, vamos fazer aqui a nossa árvore biscoito, tá bom? Então, aqui eu já vou colar o meu molde verde, que é menor, em cima do molde caramelo, que é um pouquinho maior. E vou fazer um detalhe aqui com a linha de meada, porque é uma linha mais grossinha, mas pode ser com a linha de costura também, é só colocar dupla aí na agulha. E vou fazer esse detalhe aqui na transversal, que também já fizemos aí nas aulas anteriores. Na parte de cima, com 4 perninhas de linha na agulha, vou fazer o mesmo bordado de estrelinha que eu fiz no biscoito de coração.
e já vamos dublar essa peça. Então, é só aplicar a cola, posicionar no feltro caramelo, cortar sem deixar a borda e depois aplica a cola novamente, cola no feltro branco e já corta aí deixando uma bordinha desse feltro branco, tá? Aqui, para dar o efeito de neve, eu vou utilizar a linha de tecido, uma escova de dente e uma superfície plana. É só ir raspando as cerdas da escova, ó, nessa superfície, em cima aí da sua mini árvore, que você vai ter esse efeito bem bonito. Vamos seguir agora para as mãozinhas, que a montagem é bem simples. Nós vamos recortar o molde 2 vezes, depois juntar aí com a cola de silicone fria. E vamos colar também o detalhezinho do punho com a cola de silicone fria. Cola ali primeiro a parte da frente e depois cola a parte de trás aí, alinhando tudo muito bem, para que fique bem bonito o seu acabamento aí dessa parte. Feito isso aqui, você pode passar a chama do isqueiro em volta da peça para dar o acabamento e ela ficar mais alinhada, tá bom? Vamos agora fazer a montagem da nossa xícara. Então, aqui primeiro eu achei o meio da peça, só medir com a régua e marcar o meio ali para você se orientar. E aqui vou começar a colagem pelo Papai Noel com um pouquinho de cola ali na cabeça, na parte de trás, e vou centralizar ali, deixar ele bem no meio da xícara. Depois, vamos colar aqui as mãozinhas, aplicando um pouquinho de cola ali quente, tá? Nesse processo aqui vai ser sempre a cola quente. E vamos posicionar, sempre pressiona um pouquinho até a cola secar, tá bom, pessoal? E antes de fazer a colagem final dos itens, sempre posicione na sua peça, veja certinho como eles vão se encaixar, tá? Para você não ter nenhum problema na montagem final. Então, aqui eu já fiz essa parte, vou começar agora com a colagem. Essa primeira colagem sempre com pouquinha cola, tá, gente? É só mesmo para posicionar as peças no lugar. Então, aqui não tem muito mistério, não. É só você encaixando aí na posição prévia que você viu, tá? Essa é, sem dúvida, a parte mais gostosa de fazer aí da peça, que é essa montagem final. Então, eu gosto bastante desse processo aqui. Aqui, o único cuidado mesmo é ir colando as peças de forma que elas fiquem harmoniosas, tá bom? Então, você só tem que verificar quais peças você vai colar na frente, que vão dar mais destaque, as cores, para que elas contrastem aí na peça de vocês, né? Para que dê um efeito bonito. Então, vamos finalizar aqui colando a árvorezinha, que, gente, essa árvore, ela tá um charme com esse detalhezinho de neve, né? Vamos colar aqui e repetir todo o processo do outro lado. E agora, com tudo posicionado, vamos fazer a colagem de segurança. Então, aqui você vai vindo com a sua cola quente e vai aplicando ali entre as peças, nas peças, na xícara, conforme eu vou mostrando para vocês aí ao longo do vídeo. Essa colagem aqui, ela é importante para que a peça de vocês ela fique bem firme. E aqui é importante também que você aplique a cola e pressione as peças até que elas sequem totalmente, porque essa parte aqui já é acabamento, tá? Então, tomem cuidado também com a quantidade de itens que vocês coloquem de um lado e do outro, para que a peça ela não fique pesada mais de um lado do que do outro. Vamos seguir aqui colando a barba do nosso Papai Noel. E não esqueçam também a colagem da parte de trás, na parte interna, tá? Então, aplico a cola ali, ó, na parte interna, pressiona tudo até a cola secar totalmente. E aqui, para a aplicação da argola, eu vou me orientar ali pelo centro da peça. Vou espetar ali a minha agulha, ó, e pendurar a peça para ver se aquele ponto ali vai deixar ela alinhada. E só depois disso eu aplico a argola. Aqui você pode dar vários pontinhos, tá? Quanto mais pontinhos, melhor, para que essa argola ela fique bem segura. Depois só verifique se tá tudo alinhado mesmo na hora que você deixa ela pendente, né? Vou dar aqui meus 2 pontos de arremate para travar essa linha. Corta aí o excesso da linha, né? Aqui eu tô dando até 3 pontinhos para ficar bem seguro. E para dar acabamento, eu vou recortar uma tirinha de feltro aqui à mão livre mesmo, não tem tamanho certo. Vou encaixar ali na argolinha, ó, para ver se já deu o tamanho. Aqui eu posso cortar mais um pouquinho essa tira. E vou utilizar aqui a cola quente para encaixar essa tirinha ali bem em cima da costura, tá? Cuidado com o excesso de cola aqui, hein, pessoal? Aqui, ó, você pode vincar bem essa tirinha conforme eu tô fazendo, para que ela fique bem grudadinha na argola.
Agora é só cortar o excesso, se ainda houver, e finalizar a colagem. E para deixar ainda mais bonita aqui esse acabamento da argola, eu vou recortar a mão livre aqui mesmo, um coraçãozinho, tá? Se você não souber recortar a mão livre, é qualquer moldezinho de coração, tá? Isso aqui não vai estar lá no molde porque eu acabei fazendo no finalzinho da aula. E é só colar esse coraçãozinho ali em cima da tirinha que nós colamos na argola. Olha só que gracinha que fica essa parte de trás e bem acabadinha, né? Fica bem carinhoso. Aqui também já vou aproveitar para apagar a caneta fantasminha e não esquecer. E vou finalizar colando umas pedrinhas e umas meias pérolas aqui na frente da nossa xícara, utilizando essa cola aqui que é mais reforçada. E assim finalizamos essa peça linda, gente, super prática de confeccionar. Espero que vocês tenham gostado. Concluímos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem da peça, façam. Eu desejo muitas boas vendas para vocês aí nesse Natal, tá certo? E não esqueçam de compartilhar aí o resultado do trabalho de vocês nas minhas redes sociais, pois eu amo ver as peças sendo confeccionadas aí por vocês, combinado? Obrigada pela sua presença até aqui e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!